Salve Maria Imaculada, meus amados, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas nós estamos aqui para dar sequência com mais um vídeo sobre a vida dos santos, para poder nos ajudar a viver a santidade, buscar os caminhos do Senhor. E hoje eu vou falar para você um pouquinho mais sobre a vida de um santo bem conhecido, um santo do século XX, chamado São Padre Pio. Que está aqui, nos representando nessa linda imagem aqui da nossa irmã. E hoje eu quero falar um pouquinho mais da vida deste homem que tem mudado muitas vidas e muitas pessoas através da sua intercessão. Muitas pessoas nós já ouvimos falar que alcançou graças diante da imagem de São Padre Pio, porque ele viveu a sua santidade desde a sua infância até o último dia, até o seu último suspiro. Este homem ele veio dar e agregar a cada um de nós para que possamos viver esta santidade e nos dando um impulso. Graças a Deus eu conheci São Padre Pio. E se nós formos procurar por aí, a gente vê muitos e muitos testemunhos de graças que alcançaram, que muitas vezes até a gente duvida. Fala, meu Deus, será que aconteceu tudo isso? Será que foi dessa forma? Mas realmente, Deus selou através da vida de São Padre Pio a sua marca, a marca de santidade. Este homem que era consumido, totalmente consumido pela penitência, pela dedicação e amor ao sacerdócio e ao confessionário. São Padre Pio ele nasceu no ano de 1887. Nasceu numa cidade chamada Pietrelcina, uma cidade do sul da Itália. E ali nasce aquele menino que recebeu o nome de batismo de Francisco. Mas por que ele recebeu esse nome? Porque sua família era devotíssima de São Francisco de Assis. Então aquela criança que nasceu num leito católico, ali começa a buscar uma intimidade. E desde a sua infância, ali Deus já começa a se revelar na vida daquele homem, daquele menino, daquela criança, São Padre Pio. Então ali Francisco, ele consegue ter visualizações de Jesus, de Maria, do seu anjo da guarda e alguns santos. E isso despertava no coração dele uma intimidade maior, o qual levava aquele jovem a querer conhecer mais deste mundo espiritual. Aquilo que muitas vezes é impossível para mim e para você, para São Padre Pio era algo do seu cotidiano, pela intimidade que ele tinha, pela conversa que ele tinha. Esse jovem, então, despertou o desejo no coração dele entrar pelo convento. Então ele pegou e dedicou a sua vida a entrar neste convento, com muita dificuldade, uma família pobre, que não tinha muitos recursos financeiros. A família então consegue mandar Francisco para o convento. E ele foi para o convento dos Capuchinos, e aonde, naquela época, este convento era um convento de muita penitência. Ele poderia ter sido padre, logo para poder buscar os estudos, mas ele foi para este convento porque algo chamava a atenção de Padre Pio. Algo chamava a atenção de Francisco. Era a penitência que aqueles homens viviam. Uma vida dura, uma vida na luta, mas mesmo assim ele permaneceu fiel para buscar a santidade, para mortificar a sua carne, para poder viver aquilo que realmente Deus queria realizar no coração dele. E no ano de 1910, então, Francisco se torna Padre Pio. Ali ele pega e recebe a sua ordenação. Então agora ele é padre. Mas só que uma grande enfermidade tomou conta desse menino, desse sacerdote então. E esse sacerdote precisou voltar para sua casa, para o lugar de origem, para poder se cuidar. E durante esse período que ele estava na sua casa, esse homem começou a celebrar todos os dias, buscava confessar as pessoas, e ali ele estava vivendo o seu verdadeiro sacerdote, uma preparação para poder se cuidar da sua saúde também, que era muito perseguido, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. Diante daquela situação, em 1916, então o Padre Pio ele é transferido lá para a cidade de São Giovanni Rotondo,
aonde lá ele vive a sua vida inteiramente ao sacerdócio e também ao confessionário, até o último dia da sua vida. E ali aconteceu muitas situações. Aquele homem ele se consumia 12, 13, 14 horas por dia diante de um confessionário, confessando as pessoas, dando o seu melhor, dando testemunho de vida, e era muito perseguido. Este homem, este padre, este sacerdote, ele queria viver inteiramente para o serviço de Deus. E muitos milagres começaram a acontecer através da vida deste homem. Um dos milagres que nós vemos, uma mulher perdeu o seu filho morreu. Então o médico deu o atestado de óbito para aquela mulher, e aquela mulher queria levar aquele corpo para São Padre Pio, na cidade de São Giovanni. Então aquela mulher não poderia levar aquele filho num trem normal, porque era proibido, não podia levar uma pessoa morta. Aquela mulher então teve uma ideia. Essa mulher pega uma mala, coloca esta criança morta dentro desta mala, e esta mulher leva então até a cidade de São Giovanni. Chegando lá, São Padre Pio está saindo da sacristia. Aquela mulher começa a fazer uma grande confusão para chamar a atenção dele. Então ele vai até essa mulher. De repente essa mulher abre essa mala, e quando ela abre a mala, lá está aquela criança morta, sem vida. Há muitos dias ali, vai seguindo viagem. Então Padre Pio pega aquela criança, olha para a criança, e a mãe está desesperada aos pés de Padre Pio. São Padre Pio olha para a criança e fala: por que você está preocupada? Essa criança ainda está viva. E aquela criança retomou a sua vida. Meu irmão, é algo de arrepiar, não é verdade? Que coisa misteriosa. Um homem em vida que ainda consegue trazer à vida pessoas que já perderam. E tantos milagres foram atribuindo à vida deste homem. Mas o desejo que consumia o coração dele era o confessionário. Aquele homem ficava ali devotíssimo de Nossa Senhora. Diz algumas pessoas e alguns escritos que São Padre Pio, ele rezava em média 35 rosários por dia. Dá para você imaginar isso? Se nós gastamos 1 hora por dia para rezar um rosário, naquele tempo ele rezava 35, ou seja, esse homem quase não dormia, vivendo uma vida de penitência. Ele andava com sua vestimenta durante o frio e durante o calor. Não importasse se estava nevando, mas com o frio grande e intenso que acontece naquela região, dizem que alguns irmãos, alguns frades, eles andavam, chegavam a rachar os seus pés, por tanto frio, mas mesmo assim eles se mantinham, porque havia ali um compromisso com Deus, um compromisso de salvar almas, de buscar pessoas para Deus. Dedicou a sua vida inteiramente para a vida dos pobres e dos mais necessitados, levando a palavra de Deus, levando a Santa Igreja e a alegria de viver para Cristo. Esse homem, ele era muito perseguido desde a sua infância. Assim como ele conseguia ver Nossa Senhora, Jesus, o seu anjo e também alguns santos, também ele conseguia ver o demônio, meu irmão. É isso mesmo. Ele conseguia ver o demônio e o demônio perseguia São Padre Pio. Para ele poder desistir da santidade, desistir do seu sacerdócio. E muitas vezes ele apanhava de forma física do demônio. O demônio, ele tinha o apelido de Barba Azul. São Padre Pio chamava ele de Barba Azul. O demônio perseguia São Padre Pio. Muitas vezes São Padre Pio, dentro do convento, na sua cela, como se diz, no seu quarto, ali o demônio aparecia para ele à noite e espancava ele. Muitas vezes os irmãos acordavam no convento com o barulho, com tudo o que estava acontecendo, e muitas vezes encontrava Padre Pio desmaiado, todo machucado, todo ensanguentado, porque ele sofria fortemente a tentação do inimigo na sua carne. Mas isso não podia parar esse grande homem de Deus. Nada disso podia parar São Padre Pio, porque ele havia o objetivo de salvar almas. E o que mantinha este homem de pé? A sua fé. Isso mantinha São Padre Pio de pé. Ele atribuía todo este sofrimento ao Cristo na cruz. Assim como São Paulo diz que o meu sofrimento se una ao sofrimento de Cristo na cruz,
Quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, ali, meu irmão, acorrentado, chicotando, levando chicotadas, apanhando, sendo torturado, diz a palavra que eles começaram a cantar um grande louvor. Que alegria era essa que brotava no coração desses homens? Alegria da fé. Todo o sofrimento que nós vivemos em nossa vida. Assim como o Padre Pio vem nos ensinar nesse dia, nós devemos unir a Cristo na cruz. Nós devemos unir todo o sofrimento, meu irmão, da discórdia na nossa casa, das tribulações que nós encontramos financeiramente. Tantas situações hoje têm alcançado a nossa sociedade. Mas nós devemos, assim como o Padre Pio, pegar este sofrimento, o sofrimento da perda do ente querido, o sofrimento, meu irmão, de uma depressão, de um câncer, de um acidente que aconteceu. Nós devemos pegar esse sofrimento e unir a Cristo na cruz. E quanto mais o demônio perseguia São Padre Pio, mais milagres aconteciam. Inúmeros testemunhos. São Padre Pio, ele tinha uma característica de se bilocar. Ou seja, ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Que coisa espantosa! Ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele conseguiria estar em outro lugar. E naquele tempo surgiu uma guerra na Itália. E naquele lugar onde São Padre Pio estava, muitas pessoas foram para esta guerra. E diz esse testemunho que quando os aviões iam sobrevoando aquela cidade de São Giovanni, eles não conseguiam soltar as bombas. Ao redor, todas as cidades foram bombardeadas. Mas ali naquele lugar onde vivia este frade, onde vivia esse sacerdote, não podia acontecer isso. Porque ali havia um homem que tinha adquirido os estigmas do Senhor. Ou seja, as chagas em suas mãos, em seus pés, no seu lado havia as chagas de Cristo. Esse homem conseguiu pela sua santidade, pela sua busca, pela sua entrega, os estigmas do Senhor. E isso para ele, as dores ele não reclamava para Deus. Ele nunca reclamou das dores fortes que ele sentiam, mas ele reclamava das suas feridas externas, que isso trazia para ele algo público e isso incomodava o coração, porque ele não queria se aparecer. Ele não queria algo para ele. Mas durante aquela guerra então, os pilotos sobrevoavam aquela cidade. E quando eles iam soltar as bombas já tinham se soltado num bosque bem atrás da cidade, aonde não conseguiam atingir. E todos eles testemunhavam que quando eles estavam sobrevoando a cidade, aparecia um senhor, um frade, um monge, como eles falavam, e estendia a mão sobre eles, e eles não conseguiam soltar a bomba ou atingir aquela cidade. Então eles voltavam para a base, e assim o general ficou integrado com aquela situação e começou a dizer, começou a mudar de piloto, começou a mandar outras pessoas e todos eles testemunhavam a mesma coisa. Então aquele general pegou e falou, eu vou nessa missão. Pegou e carregou o avião e foi com as bombas. E quando chegou naquele lugar, antes de ele soltar as bombas já tinham se desprendido. Mas apareceu para ele aquele monge chamado São Padre Pio. Então passou aquele tempo, a guerra acabou, e aquele general que era uma pessoa evangélica, protestante, ele quis conhecer a cidade onde havia um monge que tinha recebido as marcas do Senhor. E quando ele, juntamente com aqueles pilotos, chegaram lá no convento onde Padre Pio estava, São Padre Pio estava saindo, meu irmão, estava saindo e eles viram São Padre Pio. E quando eles viram, começaram a apontar lá o monge que aparecia para a gente no avião. São Padre Pio foi em direção a eles sorrindo, bateu a mão no ombro daquele general e disse para ele, então é você que queria matar todos nós. E aquele homem, que então era um protestante, se converteu, se conversou com o Padre Pio e se converteu ao catolicismo. Que coisa linda de escutar, não é verdade, meu irmão? Um homem que viveu no século XX, não está distante de nós. Nós ouvimos falar de tantos santos, do passado até o ano 600, que aconteceram milagres, prodígios, algo sobrenatural aconteceu. Mas nós vemos o primeiro sacerdote que recebeu os estigmas do Senhor. E este homem não para por aí. Certa vez São Padre Pio, ele estava muito enfermo e ele queria
poder fazer a visita à sua imagem preferida de Nossa Senhora de Fátima. E aí estava programado na Itália uma visita da imagem de Nossa Senhora por aquela região. Mas a cidade de São Giovanni não estava, no roteiro. Então acontece algo extraordinário. Quando a imagem chega no país, algo surpreendente acontece. São Padre Pio pedindo que queria ver a imagem, que queria visitar a imagem. De repente eles mudaram o plano lá e a trajetória e a imagem foi parar na cidade de São Giovanni. São Padre Pio vai lá, se ajoelha diante da imagem, ele que estava com enfermidade grave, e ali ele reza o seu rosário. E ele faz uma oração, pedindo a Nossa Senhora, na imagem de Nossa Senhora de Fátima, para que ela pudesse curá-lo dessa enfermidade, para ele poder continuar a sua caminhada. Então ele terminou de rezar o rosário e ainda ele sentia as fortes dores. Então São Padre Pio pega e fala com Nossa Senhora: mãe querida, eu vim visitar a sua imagem, estou aqui diante de você, mas a minha enfermidade ainda permanece. Eu quero pedir a cura. Naquele mesmo instante, ele sentiu um calor profundo e uma paz no coração. Ele se levanta dali e diz para as pessoas: eu fui curado pela Mãe de Deus. Então, naquele momento, ele sai e volta para o convento. E ali naquele lugar havia um helicóptero para poder dar volta ali naquela cidade, para poder dar a bênção de Nossa Senhora. E engraçado que o helicóptero se levanta e vai em direção ao convento onde estava São Padre Pio. E ali o helicóptero dá 3 voltas em volta daquele convento. Então o helicóptero volta para o mesmo lugar. E daí as pessoas começaram a indagar aquele piloto, dizendo para ele: o que você está fazendo? Não era para você ter feito isso, era para você dar a volta em toda a cidade. O piloto fala para ele: eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não consigo explicar o que foi que aconteceu. Meu irmão, esse homem tinha uma intimidade profunda com a Mãe de Deus, com Nossa Senhora, com nossa mãe, devotíssimo, devotíssimo. São João Paulo II, então vai fazer uma visita a ele. Ainda era seminarista. Então aquele jovem vai se falar com o Padre Pio, porque havia dúvidas sobre o teu chamado. Diz a tradição, que São Padre Pio naquela noite ficou orando com ele. Os dois rezando, pedindo a Nossa Senhora as luzes do Espírito Santo. Então, São Padre Pio, quando aquele jovem sai de lá, diz para os seus confrades: ele será o Papa. Então, se tornou verdadeiramente a profecia deste homem. Então São João Paulo II se torna Papa, um grande Papa, o Papa do amor, o Papa que trouxe a devoção de volta, a devoção mariana. Sim ou não? Quem não se recorda de São João Paulo II, um grande homem de Deus que trouxe luz para os nossos corações. Padre Pio não para por aí. E o que mais atormentava o coração deste homem era a perseguição que ele sofria. A perseguição aguda que este homem sofria. Muitas vezes eu e você pregador, você meu irmão que é um ministro da igreja, você que é um consagrado do Senhor, nós enfrentamos tantas coisas, não é verdade? Perseguição pelas pessoas aí de fora do mundo, pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em milagres, que não acreditam na igreja católica. Nós somos perseguidos de todos os lados. E aí a gente até mantém a calma no coração, não tem dificuldade sobre isso. Mas São Padre Pio ele foi perseguido dentro da igreja. Os bispos perseguiam porque eles achavam que São Padre Pio ele fazia teatro para poder trazer mais pessoas e se beneficiar de todas essas situações. Muitos médicos, muitas pessoas foram estudar os estigmas de São Padre Pio porque eles duvidaram. E todos eles, quando terminavam os estudos, relatavam que realmente essas chagas e esses ferimentos não era algo comum. Não era algo humano, mas era algo sobrenatural. Esse homem continuou vivendo a sua santidade, buscando, e até hoje ele nos ensina, nos inspira e nos dá a sua bênção. São Padre Pio, antes de morrer, ele disse que ele ficaria na porta do paraíso, e enquanto os últimos dos seus filhos não entrassem. Então, meu irmão, vamos buscar através da devoção de São Padre Pio, para que ele possa nos ajudar a ter coragem de vencer toda essa situação que nós estamos passando hoje.
Hoje, nossa igreja, eu e vocês também estamos sendo perseguidos. Por quê? Por toda essa situação que nós estamos vivendo. Nós não conseguimos ter a Sagrada Comunhão. Nós não conseguimos frequentar a Santa Missa. Nós estamos privados de ver as pessoas que nós mais amamos. Tudo isso é perseguição, porque isso vai isolando a cada um de nós, vai trazendo uma frieza para o nosso coração, mas assim como São Padre Pio, que eu e você possamos permanecer fiéis para buscar a santidade, orando dentro de casa. No momento que São Padre Pio ele foi afastado dos seus afazeres, ele foi proibido de fazer as suas confissões. Foi proibido também de fazer celebração ao público, porque eles entendiam que ele estava se autopromovendo. São Padre Pio, ele usou da obediência. Que eu e você nós possamos ser obedientes ao bispo da nossa igreja, que nós possamos ser obedientes ao Papa, que nós possamos ser obedientes à igreja e aquilo que a igreja tem pedido para nós. Fique em casa, se guarde, se cuide, cuida da sua família, mas para que nós possamos, meu irmão, assim como São Padre Pio, não perder a fé. Que nós possamos ter a coragem, querido, de vencer este mal que tenta acabar com a nossa fé, que tenta esfriar o nosso coração, que eu e você permaneça, querido, com um coração alegre e desejoso, buscando a santidade dia após dia dentro de nossa casa. Eu estou aqui com a relíquia de São Padre Pio. Uma relíquia de São Padre Pio, e diz a tradição que quando nós estamos com uma relíquia do santo entre nós, ele se faz presente. Eu tenho certeza que neste momento que você está vendo este vídeo, eu tenho certeza que a presença de São Padre Pio vai ser fortemente na tua casa. Você que tem o desejo de ser um filho espiritual de São Padre Pio, você que tem o desejo de se aproximar dele, que você possa ter coragem, meu irmão. Eu quero dizer para você um testemunho que aconteceu numa cidade onde havia ali uma comunidade de ortodoxos. E ali aconteceu o seguinte, a mãe daquele pastor, ele pegou e ela ficou enferma. Ela ficou enferma e adquiriu um câncer muito grave e estava muito debilitada. Então, o seu filho mais velho, ele restaurava e fazia pinturas para a Igreja Católica. E ele pegou e levou a sua mãe para poder passar um dia com ele. E ele estava ali fazendo as suas restaurações, fazendo as suas pinturas, e a mãe ficou ali admirando as pinturas dentro da igreja, olhando, e de repente uma imagem chamou a atenção. Lá no cantinho, uma imagem pequena de São Padre Pio chamou a atenção. E ela perguntou para ele o que era, e ele pegou e falou, esse é São Padre Pio. E começou a contar a história dele, os milagres, as graças que aconteciam. Então, naquele momento, aquela mulher pegou no outro dia e quis ir de volta. E ela começou a conversar com o Padre Pio, com a imagem de São Padre Pio. Assim como a gente conversa com uma pessoa, e ela começou a falar para ele as dificuldades e as lutas. E passado alguns dias, ela foi novamente para poder fazer os exames, e aquela mulher tinha sido curada. Então, ela volta para a sua cidade, lá ela conta para o seu filho, que era ortodoxo, juntamente com toda aquela congregação, e de repente aquele filho começa a contar o milagre que aconteceu, começou a se aprofundar na vida de São Padre Pio, começou a conhecer os mistérios, os milagres e as graças que foram atribuídas a ele. Então, aquele homem se converte ao catolicismo, e juntamente com ele converte todas aquelas pessoas que estavam com eles, mais de 150 pessoas, e ali se tornou uma comunidade católica. Que bênção de Deus, meu irmão, que através da intercessão de São Padre Pio, eu e você possamos primeiramente converter o nosso coração, assim como este homem, e depois toda a nossa família. Eu tenho certeza, meu irmão, que foi um dia muito especial para você, e vai continuar sendo um dia muito especial, porque você vai estar recebendo a bênção de São Padre Pio sobre a tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família. Eu quero deixar para você aqui, meu irmão, para você poder assistir o filme de São Padre Pio. Só você procurar no YouTube, nos canais sociais, aí nas mídias, e procurar filme de São Padre Pio. Eu tenho certeza que depois desse filme, a sua vida será outra, você terá outros olhos para São Padre Pio. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que nós possamos ter a coragem de São Padre Pio e que nós possamos pedir a Nossa Senhora a alegria no coração de poder viver as graças de Deus sobre a nossa vida.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.